Então vamos iniciar o nosso estudo, continuando o livro dos médiuns. E a gente finalizou a leitura aqui A gente está no capítulo 19, né? Papel dos médiuns nas comunicações espíritas. E a gente finalizou essa parte da influência do espírito pessoal do médium. E agora a gente vai para o próximo item desse capítulo, que é o sistema dos médiuns inertes. Você começa lendo para nós, Joyce, por favor? Entre os diferentes sistemas que são concebidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte. Na cesta, ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento que o espírito manifeste, se identifica com esse objeto e o torna, além de vivo, inteligente, onde o nome de médiuns inertes, dando a esses objetos que pensai desse sistema. Bom, então vocês já viram falar daqueles brincadeira do copo, então tem um tabuleiro lá que as pessoas vão mexendo, Sim. né, e vai formando as letras, né, um tabuleiro não sei o quê. Tem alguns que acham que o médium não é a pessoa, né, e sim o objeto, né, aquele objeto que é mágico, né, aquele objeto que realiza uma conexão, né, com o espiritual, né. Então ele fala assim que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna além de vivo, inteligente, dando o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Donde o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Então isso é um sistema que algumas pessoas pensavam que funcionava assim. Então não é o tabuleiro que é mágico, ou o copo, ou qualquer que seja o objeto, né? São as pessoas que participam, né? Todos somos médiuns, então todos somos médiuns, então alguns com mais intensidade, né? Alguns com mais ostensivo e outros menos, mas sempre quando reúne pessoas, sempre tem ali um que pode fornecer ali a energia ou fazer aquela conexão que o espírito necessita, né? Para o espírito brincalhão, no caso, né? Porque esse tipo de situação que é por brincadeira ou curiosidade não vai ter espírito elevado, né? Pouco há que dizer a tal respeito, e é que seu espírito transmitisse inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, aquele que escreveria sozinho, sem o concurso do médium. Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas e que caem, como tantos outros, antes da experiência e a observação. É lógico, né? Porque não tem como você burlar a lei, né, da evolução, né? Aquele objeto ali não tem alma, né? Não tem consciência, não tem inteligência, né? Não tem espírito, não tem um espírito, nada, né? Ele, por enquanto, né, aquele objeto só tem elétrons, né? Só matéria, né? Então, você não pode transferir vamos dizer assim, vamos supor que realmente ele ficasse inteligente. Então, ele não precisaria de ninguém do lado, ele ficaria inteligente por si mesmo. Mas não, sempre tem que ter alguém perto, não é? Sempre tem que ter proximidade. Acontece por causa que as pessoas estão ali naquele concurso, estão colocar a mão, né? Então,
ele não funciona sozinho, ele precisa do concurso do médium, né? Na verdade, o espírito só se utiliza daquele instrumento, né? Utilizando as energias do médium para poder realizar aquela ação. Mas não tem como o objeto se tornar um objeto que não é inteligente, que é simplesmente um objeto, se tornar inteligente. Então tem uma causa inteligente, tem alguma coisa que faz aquele objeto, né? Lê para nós, Andressa, 13. Fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que nos corpos inertes animados há mais do que a vida. O das mesas, cestas, etc., que, pelos seus movimentos, exprimem a cólera ou a afeição? Quando o homem agita colérico um pau, não é o pau que está presa de cólera, nem mesmo a mão que o segura, mas o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o pau, nenhum sentimento inteligente apresentam, apenas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta, nem nela se domicilia. Então aqui ele já consegue derrubar várias teorias, né? Não é o espírito que entra dentro do objeto, né? Não é o objeto que se torna inteligente, não é o objeto que fica com raiva, é a causa que está dando aquele movimento, que está dando aquela situação que faz com que haja aquele impulso que a gente vê às vezes uma batida muito forte, né? Um movimento que você vê, nossa senhora, aquela pessoa está nervosa, né? Não é o objeto em si, né, que está com algum problema, ou que está amaldiçoado, é a própria pessoa que está se utilizando daquele objeto, né? Porque isso para nós precisa de um médio de efeito físico. Para esse tipo de situação, sim. Até a voz, aquela voz que todo mundo ouve. Sim. Efeito físico. Efeito físico. Porque a voz é uma onda mecânica, né? Então, sendo uma onda mecânica, ela se propaga através do som, né? Então tem o ar, as partículas, né, no ar. Então, para que se produza o som, é preciso que haja um movimento material. Por exemplo, você joga uma pedra e aquela pedra produz aquelas ondas na água. Aquilo ali que provocou foi um objeto material. Então, para você provocar um som, você tem que vibrar alguma coisa, não é? Para a gente fazer o som, por exemplo, da nossa voz, a gente tem que vibrar a nossa corda vocal. Para a gente fazer um som do violão, a gente tem que vibrar a corda dele. Então a gente precisa de alguma coisa material para ser vibrado, para o som percorrer o ar. Ele precisa de um meio material para o som poder se movimentar, né? Para ele poder se alastrar. Então, para formar uma voz que produza um som, uma fala, que vai tentar simular a corda vocal, né? Para produzir aquele som, você precisa do médio efeito físico. Por que você perguntou? Porque eu já ouvi, mas não é o caso, porque só eu ouvi. Aí já não é efeito físico. Exatamente. Aí já pode ser efeito inteligente. Porque você conectou com o irmão, né? E você ouviu diretamente a voz dele, beleza. Gritando meu nome, Andressa. Então, beleza, mas foi uma conexão dele com você. Então você escutou aquilo, como se fosse que fizesse uma conexão ali entre vocês dois e você escutasse aquele som. 14.
não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos. Poder-se-á considerá-los como uma categoria de médiums, dando-se-lhe o nome de médiums inertes? Porque, tipo assim, ó, a gente fala assim, as coisas que a gente tem são instrumentos nossos, né? O carro, celular, a gente tem que saber usar, são instrumentos. Aí daí alguma pessoa pensando na palavra em si, fala assim, então se é instrumento, então é médium. Né? É o que ele vai falar aqui. É uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres de dar a um boneco o nome de homem. Então, quer dizer, só não pode achar que o objeto... Beleza, vai colocar o nome de médium inerte, por ser um instrumento, beleza. Mas você não pode confundir esse nome com o médium característico. Porque qual que é a condição de ser médium? O médium que a gente fala a pessoa que consegue uma comunicação, uma sintonia com os espíritos. A principal condição é ser humano, né? O animal também não consegue ser o intérprete dos espíritos. Então você precisa da razão, você precisa da consciência, você precisa desses atributos da humanidade para poder ser um intérprete de um espírito. Porque o espírito é inteligente, o espírito é racional, ele tem consciência, né? O animal, ele tem uma inteligência, só que ele ainda não chegou ainda na racionalidade. Tem características, né, a racionalidade, né? Ele exprime o seu pensamento de formas diferentes, é um pensamento ainda... o nosso é contínuo, o deles são fragmentários, então eles ainda não têm ainda noção uma consciência de um ser superior, não tem uma consciência de si mesmo. É uma inteligência que ainda está mais no instinto, né? Mais assim automatizado, assim. Mas com o tempo ele transforma o instinto dele até chegar no estágio racional de consciência de si mesmo, e é um processo lento, um processo que é gradativo. Por exemplo, as primeiras encarnações como homem na humanidade, por exemplo, o homem das cavernas, as primeiras ainda tem mais pensamento fragmentário do que o pensamento contínuo, ainda está ainda em transformação, ainda vai ter algumas encarnações como um corpo humano até conseguir chegar ao ponto de se enxergar, se conhecer, começar a ter a consciência de uma entidade divina, de um ser criador. E isso fala tudo lá no Evolução em Dois Mundos. E quando eles dormem, é quando os espíritos superiores conseguem jogar essas ideias para eles vão absorvendo aos poucos. A gente já tem dentro de nós, nessas sementes. Parece que vai fazer né? uma cirurgia, né? A cirurgia é para a passagem de quando a gente está pronto para passar de um estágio para o outro. Aí, quando ele agora está, por exemplo, no desenvolvimento humano, até ele conseguir largar totalmente da irracionalidade, do pensamento fragmentário, os espíritos superiores vão inspirando as ideias, mostrando devagarzinho as coisas no plano espiritual para eles, para que eles possam vislumbrar essas... E aí começa a desenvolver esse pensamento. É interessante, depois tiver a oportunidade de ler, tem essa parte no Evolução em Dois Mundos, e é bem interessante. Mas enfim, o médium, então, para ser intérprete dos espíritos, precisa ter essa condição de comunicação, né? Poder comunicar, poder raciocinar, entender causa e efeito.
Então assim, precisa de... Agora sim, a gente pode utilizar médium como instrumento e falar assim, igual tem muitas analogias na obra do Chico Xavier, né? Por exemplo, a tomada é o médium da eletricidade, entendeu? A lâmpada é o médium da luz. Então a gente pode usar isso para analogias, né? ajudar a gente a compreender, né? Mas a gente sabe que os animais, principalmente os cachorros, eles têm um contato com os desencarnados, assim, hora ou outra, assim. Hora ou outra você observa ali o cachorro às vezes um pouco mais contente. Aí eu fico pensando, qual que é o objetivo disso, né? Mas ele está sendo um instrumento? Pro Ele está sendo um desencarnado? médium? Não. Não. Então, o porquê desse contato? Porque os animais eles enxergam numa frequência diferente. Então é natural eles terem essa percepção. Porque às vezes não está enxergando. Porque lembra que o animal é muito mais sensação? Sim. Então ele sente a presença. Ele tem aquela impressão, porque quando você tem um humano perto dele, ele sente aquela presença, ele sabe que tem alguém perto. Ele também pode sentir a presença do espírito. É uma sensação, aquela impressão, não precisa necessariamente enxergar. Mas existe também o nosso olho, ele é diferente do olho do animal, né? Ele enxerga em frequências diferentes. O cachorro não ouve em frequências até mais, uma amplitude maior de frequências. Sim. Enxerga coisas mais agudas que o nosso ouvido nem... Tanto é que você colocar uma coisa muito aguda incomoda eles. Fogos, artifício. Então, quer dizer, ele já tem uma sensibilidade maior. Por quê? Porque esse é o objetivo principal. Eles estão desenvolvendo esses órgãos. Mas né? nós também podemos desenvolver. Já é um desenvolvimento em outro sentido, né? Com não é um meditação. Não estou falando de desenvolvimento para você. Você está falando para enxergar? Não para enxergar, para sentir, para perceber. É porque isso é uma característica comum de todo ser pensante. Todos somos médiuns. Então, à medida que nós vamos percebendo o ambiente que nos rodeia, entendendo essa realidade, é natural a gente começar a utilizar um sentido que a gente já tem. Então, porque todos, por mais que a pessoa negue, fala assim, não, isso foi ideia minha, isso foi impressão minha, e pode, igual aquele caso do Evangelho, a pessoa no deserto, quase morrendo, de repente ele vem no pensamento dele, vai um pouquinho ali para a direita e vai mais um pouquinho, ele encontra um oásis. É que se for aquela pessoa que não acredita, ele fala assim, nossa, graças a Deus eu tive a sorte de pensar isso e achar isso. Mas não muda o fato de ter vindo um espírito e ter inspirado ele a fazer aquilo ali. É como se o universo falasse com a gente. Você começa a observar a natureza, começa a sentir o vento, observar o céu. Logo vem uma resposta de um vento diferente. A gente está sempre em constante comunicação. Não é só em constante movimento. A gente está em constante movimento, constante comunicação e constante interação, trocas. A gente está sempre enviando e recebendo. Enviando e recebendo. A gente está sempre fazendo essa... sintonizando, enviando e recebendo. Sintonizando, enviando e recebendo. Agora, ser intérprete, entendeu? Que o animal ele pode estar comunicando por conta da sua evolução, das frequências que ele enxerga, né, mas ele não está sendo intérprete. Porque a mediunidade que a gente estuda, que é ser um médium espírita,
no sentido de espírito mesmo, o que é? É você ser intérprete de alguém. Por isso que tem médium de efeito físico, que ele está sendo o intérprete daquele espírito, doando as suas energias para o espírito dar o seu recado através de um objeto. Médium de psicofonia, ele está emprestando a sua corda vocal para que o espírito dê um recado, sendo um intérprete, porque ele vai controlar aquilo que o espírito diz, não vai deixar o espírito falar tudo aquilo que ele quer. No caso de um espírito, então, ele está sendo um intérprete, ele está filtrando, entendeu? E quando o animal é utilizado pelo espírito das trevas para atacar uma pessoa? Então, mas isso é influência, isso não é mediunidade. E aquela pessoa não merecer aquilo lá não vai acontecer com ela. Só acontece porque Deus permite que aquela pessoa passe por aquilo e aí permite que aquele espírito emita aquelas vibrações, é como se fosse uma hipnose, porque o humano ele tem uma ascendência sobre o animal, porque está num degrau evolutivo acima, né? A gente passa por matéria, vegetal, animal, humanidade, depois anjo, perfeição, né? Então, o homem tem ascendência sobre o animal. Então, aquele espírito vai jogar aquele pensamento, e aí aquele pensamento não está carregado de uma comunicação, faz isso. Ele está carregado da sensação. Nossa. Porque como é que você vai influenciar o animal? Você vai passar, o animal não é por instinto, sensações? Então, no caso, o animal tem que ser um animal mais bravo também. Se for um cão dócil... Ele pode ficar, às vezes, ele pode ficar agitado, pode ficar incomodado. Mas se tiver uma influência muito forte, mesmo mais dócil, porque ele vai jogar... Por exemplo, um animal dócil, ele não está acostumado a ter contato com essa sensação, ou já passou por isso, já está naturalmente mais evoluído, mas se vier muito forte essa sensação nele, ele pode, talvez não tanta violência igual a um animal que já seja mais, mas pode acontecer mesmo no animal dócil, porque ele ainda é animal. Então, mas você entendeu que essa influência é um pensamento, uma vibração, mas não é tipo uma ordem inteligível para ele, faça isso, vá ali. Vem com aquela carregada, aquela energia, né? De raiva, entendeu? Ódio. A diferença é que nós temos a inteligência, nós temos esses instintos animais ainda. Tem, porque o instinto é uma coisa natural nossa, às vezes o instinto nos salva, né? Sim. Porque o instinto é uma ação da natureza, uma ação natural nossa, né? Mas é claro que existe uma evolução, né? Como a gente estuda, da sensação do instinto passa para como é que é? Aquela passagem que está no Evangelho, de início o homem só tem instintos, depois sensações, depois sentimentos. Então nessa passagem a gente tem ainda um pouco do outro, até porque como a gente está encarnado, a gente precisa desses instintos para nos salvar de situações perigosas, né? Então não pode simplesmente retirar, né? Não ter mais isso, porque já seria contra a lei de sobrevivência, né? Natural, né? Agora, depois que a gente alcança um
um patamar superior, e talvez a gente não precise mais desse. Vivendo em outro planeta, que não tem tanto. Ou já no plano espiritual, não precisando mais de reencarnar, aí não precisa mais do instinto. Aí o instinto se transformou totalmente, já sublimou, vamos assim dizer, né? Mas continua tendo um instinto natural diferente, por exemplo. Ele naturalmente vai querer fazer o bem. Ele vai ver uma pessoa sofrendo, já vai acolher naturalmente. Então é uma sublimação, né? Mas enfim, o animal não está sendo um intérprete. Aí, continuando naquela lógica, o médium de psicografia, ele está sendo um intérprete para que os espíritos deem um recado escrito. O médium, que mais? O médium de psicofonia, que a gente falou. Médium de audição, ou claro e audiente. Ele vai escutar o que o espírito está dizendo para ele. Aí sim. Diferente do cachorro. O cachorro não está escutando o espírito falando para ele. O médium clarividente, aquele que vê, ele se torna um médium ele pode contar aquela visão que ele está tendo do mundo espiritual, que é uma visão real. Porque o cachorro pode ver alguma coisa ou outra, um espírito, alguma coisa assim, mas ele não vai saber o que é isso. Não é uma manifestação inteligente. Agora, o médium clarividente, ele vai ver e vai saber o que é aquilo que ele está vendo. O médium de vidência, que está prevendo o futuro. O animal não tem essa questão de noção de passado, presente, futuro. Então, o médium vidente, um espírito vai dar um recado para ele sobre, na forma de uma visão, de uma intuição, mas sobre uma situação do futuro. Então, é sempre assim. Daí agora a gente já começa uma outra. Tá vendo? Agora a gente começa já um outro item, a aptidão de certos médiuns para coisas de que nada conhece. Então a gente já pode deixar para a semana que vem, né? Para a gente não ficar misturando assunto, né? A gente leu aqui desse sistema dos médiuns inertes. E semana que vem. Que no livro não tem essas separações. É porque ele coloca tudo no comecinho, né? Por exemplo, do 14 para o 15. Já vai direto? Capítulo 19, né? Que a gente do item 14 para o item 15. Eu tinha observado aqui, vai direto. Ó, a gente está bem adiantado, hein? Capítulo 19, 20. Então é isso. Deixa eu fechar aqui.